É muito bom quando somos elogiados e quando conseguimos agradar as pessoas. Mas algumas vezes vêm críticas que podem ser negativas. E é legal sabermos lidar com elas, porque as críticas, elas nos ajudam a melhorar os nossos relacionamentos. Eu dividi esse vídeo em 4 partes. A primeira parte fala da diferença de falar com as pessoas sobre a identidade ou sobre o comportamento delas. Em seguida, como dar críticas. A terceira parte, como receber críticas. E na quarta parte é um exercício que vai ajudar você a lidar melhor com tudo isso. É muito comum as pessoas virem falar das outras no nível da identidade, usando o verbo é. Ah, essa pessoa é muito mentirosa. Essa é muito fofoqueira. Essa é muito mal-humorada. E quando a gente usa o verbo é, a gente está fechando a questão. Não dá margem à mudança. É como se fosse um carimbo em cima da pessoa. E ninguém quer ter um carimbo assim, uma associação negativa à sua identidade, de uma forma absoluta. Então, se alguém chega para uma outra pessoa e diz assim, ah, você é muito chato, essa outra pessoa vai ter uma reação de querer responder, chato é você. Né? Então, ela não quer esse adjetivo para ela. Então, assim, a gente evita de usar o verbo é para críticas negativas. É muito bom para elogios. Você é muito legal, você é muito bacana, você é um excelente profissional, você é um exemplo de pessoa. Para elogio, funciona muito bem. Ao invés de usar o verbo é, você pode falar do comportamento da pessoa. E aí fica muito mais fácil dela mudar, dela fazer um comportamento diferente daquele que ela estava fazendo. Quando você faz isso, então eu me sinto dessa forma. Você está se comportando dessa e dessa maneira. O comportamento é algo que uma câmera filmadora consegue captar. Imagens e sons. Você está se jogando no chão e berrando, dizendo que não quer ir. Quando eu falo com você, você apenas olha para o celular, fica mexendo no celular e não me responde nada. Então, procure usar uma crítica falando do comportamento e não da identidade. Então, como fazer para criticar? Em primeiro lugar, diga o que você observa, o que você vê, o comportamento da pessoa. Em seguida, fale como você se sente, o que isso causa para você. E por fim, dê sugestões de outros comportamentos que a pessoa pode fazer que vão causar um outro impacto. Eu estou falando com você, você só olha no celular, só fica mexendo no celular e não responde nada para mim. Eu fico com a impressão de que você não está me ouvindo, de que você não tem interesse na nossa conversa. Que tal se, ao invés de você ficar olhando para o celular, você olhar para mim? Aí eu vou ver que você está prestando atenção. Ou talvez você possa continuar olhando para o celular e mexendo nele, mas respondendo aquilo que eu estou dizendo, e aí eu vou saber que você está me acompanhando. Todo comportamento ele tem uma intenção positiva. Positiva para a pessoa. Então é legal você descobrir qual é essa intenção. Você vai dizer assim, quando eu estou falando com você e você cruza os braços, eu fico com a impressão que você não está concordando com o que eu estou dizendo. É isso mesmo? E a pessoa vai te responder, não, eu cruzei os braços porque eu estou com frio. Será que a gente poderia desligar o ar-condicionado? Ou em um outro exemplo, toda vez que nós marcamos, eu fico aqui esperando e você se atrasa, meia hora, 40 minutos. O que acontece? Por que você se atrasa toda vez? E aí a pessoa vai te responder. Ah, é que no meio do caminho eu fico resolvendo os problemas das outras pessoas, eu não consigo falar não quando alguém me procura e eu acabo atrasando. Ou ela vai dizer, eu não sei planejar o tempo do percurso entre um lugar e outro. Eu sempre acho que leva 5 minutos para chegar daqui a ali e acaba levando 40. Quando você se interessa em entender a intenção positiva, os motivos da outra pessoa, você demonstra empatia. E isso torna a crítica muito mais leve. Você não está criticando só por criticar. Você quer efetivamente melhorar o relacionamento. As pessoas não gostam de receber críticas.
Talvez uma pessoa tenha tido um pai e uma mãe muito severos com ela, que castigavam, ela apanhava, e às vezes não era nem justo. Então, quando vem uma crítica, ela já se transporta para aquele momento, já fica na defensiva. Para quebrar essa barreira, fica bom se você fizer um elogio antes, usando o verbo é. Em seguida, você vai falar o comportamento que a pessoa fez, que não é adequado, como você se sentiu, vai procurar entender a intenção positiva dela. E para finalizar, você comenta algo em relação ao futuro. Com isso resolvido, a nossa relação vai ficar muito melhor e nós vamos poder nos entender muito bem. Um exemplo de feedback num contexto profissional é um líder criticando uma pessoa da sua equipe. Ele pode dizer assim: você é um excelente profissional, apenas esse relatório você está me entregando atrasado e com partes faltando. Eu fico com a impressão que você não está dando a devida atenção ao projeto. Ainda que você tenha outras prioridades, é importante você se organizar para que esse relatório chegue em tempo. No futuro, nós temos um novo projeto pela frente e vai ser muito importante nós termos esses pequenos detalhes resolvidos para um bom andamento do nosso trabalho. E como fazer para receber críticas de uma maneira legal? É comum que as críticas venham até você com o verbo é, na identidade, e sem nenhum elogio antes. E você vai precisar traduzir isso para o nível do comportamento. Então, num primeiro momento, você não vai concordar, nem discordar, nem achar nada sobre a crítica. O que você vai fazer no primeiro momento é só querer entender o que a pessoa está falando. Quando você está dizendo que eu sou chato, o que isso significa? Qual foi o comportamento que eu fiz? O que você viu e ouviu que indicou para você que eu sou chato? E se a pessoa ela realmente está bem intencionada em te ajudar, ela quer que você mude, ela quer que você melhore, ela vai perceber que você está dando atenção ao que ela está falando. E ela vai ficar feliz em poder explicar o que levou ela a pensar isso. Em seguida, claro, você vai dizer qual foi a sua intenção positiva em relação a esse comportamento. E nesse momento você também não está concordando nem discordando de nada. Então, o primeiro passo é entender o que a pessoa está dizendo do ponto de vista do seu comportamento. Em seguida, entender, mostrar a sua intenção positiva. E por fim, sim, é que você vai então decidir o que você faz. Você pode pedir desculpas, você pode argumentar explicando outros pontos de vista, você pode dizer a ela que você vai pensar. Você pode concordar com a crítica dela, falar, é mesmo, você tem razão, tá certo, eu vou mudar isso. Ou você pode discordar totalmente, falar, bom, eu não concordo, esse é o meu jeito de ser, é o meu comportamento, eu sou assim e eu não vou mudar nada em relação a isso. Todo feedback é uma grande oportunidade de você aprender, evoluir, crescer. Você vai aprender muito sobre a pessoa que está te criticando, o que ela pensa, aonde ela coloca a sua atenção, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que incomoda ela. E você vai aprender também sobre você, como que os seus comportamentos impactam no mundo à sua volta, nas pessoas que estão ao seu redor. Então você não vai querer desperdiçar uma oportunidade dessas, não é mesmo? Então vamos agora ao exercício para que essas situações possam ser aproveitadas ao máximo. Primeiramente, nós vamos resgatar aqui 3 recursos. O primeiro deles é olhar uma situação de fora. Lembre-se de um dia em que você estava batendo um papo com alguém descontraído e super agradável. Veja-se numa tela você e essa pessoa conversando. E perceba que você está de fora. De fora você não se envolve tanto emocionalmente. Observe lá que o papo está correndo, estão dando risada, estão contando coisas. Está muito agradável. E você está de fora, apenas vendo a situação. Muito bem, esse é o primeiro recurso, olhar uma situação de fora. O segundo recurso é o recurso aonde você faz perguntas, aonde você esclarece dúvidas. Então lembre-se de uma situação em que alguém estava te falando alguma coisa e você fez várias perguntas para esclarecer as suas dúvidas. Então, olhando de fora, se veja lá na situação, conversando com alguém
E perceba-se fazendo perguntas para entender exatamente como que a pessoa estava pensando, o que ela estava querendo dizer. Perceba essa situação, que é uma situação onde você tem um interesse genuíno em esclarecer todos os detalhes. Então, vendo de fora e tirando suas dúvidas, esclarecendo suas dúvidas, entendendo a situação. Agora vamos para o terceiro recurso, que é o da flexibilidade. Lembre-se de uma outra situação onde você foi flexível, onde você teve que ser criativo para resolver alguma coisa. Então, olhando de fora, se veja lá naquela situação sendo flexível e criativo. Perceba o que você fez naquele momento, que soluções você encontrou, como que você agiu ou reagiu e de que maneira que as coisas se resolveram. Então agora temos esses três recursos. Olhar de fora, que é muito importante, porque numa crítica você não vai se envolver emocionalmente com aquilo que está sendo dito num primeiro momento. Esclarecer as dúvidas do que a pessoa está dizendo, então você está fazendo perguntas, olhando de fora e fazendo perguntas para entender totalmente aquela crítica. E em seguida, a flexibilidade, a criatividade que você vai precisar ter para responder aquela crítica, porque você não sabe o que vem e talvez você tenha que ter aí alguma resposta para isso. Então agora imagine que uma pessoa vem te criticar e você de cara já olha para a situação de fora, sem emoção. E aí você começa a tirar suas dúvidas, entender o que ela quer dizer, traduzir para o comportamento o que ela está criticando. Dessa forma você já usa esse seu recurso da curiosidade, de querer saber como que a pessoa pensa. Em seguida, você explica as suas intenções positivas e para isso você já está usando a sua flexibilidade e a sua criatividade. E por fim, perceba-se dando uma resposta para essa pessoa, a resposta que você quiser e que você achar mais adequado para essa situação. Repita esse filme mais uma vez, 2, 3 vezes. Você recebendo a crítica, esclarecendo, tirando suas dúvidas, explicando sua intenção positiva, dando sua resposta com flexibilidade e criatividade. Muito bem, você pode repetir também esse exercício com situações do passado que foram reais, que aconteceram, só que você vai transformá-las. Você vai imaginar essas mesmas situações, só que da forma que você gostaria de ter reagido. Como seria se você tivesse tirado dúvidas? Como seria se você tivesse dado a sua explicação, a sua intenção positiva? E por fim, resolvido o que você vai fazer com isso. Refaça esse exercício algumas vezes com situações do passado. E então você pode imaginar novamente uma situação do futuro onde você vai ser criticado. E aí perceba-se reagindo da melhor forma possível e aproveitando ao máximo tudo que você pode aprender e tirar dessa experiência. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, me segue também lá no Instagram e deixa aqui nos comentários suas ideias, sugestões e críticas para que eu também possa melhorar sempre.